Antes de eu começar a minha breve apresentação, eu queria mexer um pouquinho com vocês, né? Eu gostaria muito que nessa noite todos nós tenhamos aí uma mente elástica, que a gente possa se abrir para aprender, né? Então, eu não sei o quanto de vocês já se deram conta que o lugar que a gente está hoje, o momento da nossa vida, ele é o resultado das nossas convicções. A gente tem várias convicções, algumas que são muito positivas e outras que muitas vezes nos limitam. Então, imagino que você alguns devem estar pensando, poxa, que legal, hoje vamos entender, trazer um pedacinho da Califórnia para Santa Catarina, e outros podem estar pensando, esse assunto não é para mim, né? Isso está muito longe da minha realidade. Então, só para a gente firmar uma nova convicção para esta noite, eu vou fazer um convite. Vou pedir para todos vocês falarem para o colega ao lado, né, pode ser para um ou para os dois, falar, esta palestra é para mim, este assunto é do meu interesse. Então, eu queria que vocês manifestassem isso entre vocês, por favor. Legal. Falaram aí para o colega? O que vocês acabaram de fazer? Vocês assumiram o controle da situação. Vocês não deixaram comigo, vocês não colocaram a responsabilidade do aprendizado de vocês, dos insights que vocês podem ter para mim. Eu não posso ter esse poder. Vocês acham que é justo? Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que ter o comando da nossa vida. E agora vocês assumiram com você e com o colega o compromisso de assumir o comando do que vocês querem aprender hoje. E aí, como a gente não gosta de nivelar por baixo, vocês agora, o compromisso pós-palestra é que vocês depois compartilhem, então, um com o outro, o que vocês aprenderam, né? Hoje à noite, amanhã, enfim, quando vocês se encontrarem, o que você aprendeu. E se você não aprendeu nada, você fala você primeiro. E aí você vai pensando, depois você fala o que você aprendeu também. Combinado? Mas só para contar um pouquinho para vocês, eu sou sul-mato-grossense, e aí quando a gente estava montando o material, o meu parceiro colocou uma foto que parece de 1930. Eu falei, então agora põe a data. Melhor eu mostrar que eu tenho 35 anos do que o pessoal achar que, olha aqui, ó, olha a cidade. Essa é a minha cidade, eu sou sul-mato-grossense, sou de Dourados. E aí eu fui peregrinando um pouquinho. Então, já morei em Londrina, onde eu comecei a minha faculdade. Depois eu morei nos Estados Unidos por 1 ano. Dos Estados Unidos eu voltei para Campo Grande. Minha família já não estava mais em Dourados, estava em Campo Grande, então eu voltei para lá. E aí, em 2005, eu fui para São Paulo, que é onde eu moro até hoje. A minha formação eu não vou repetir para vocês, já foi lida aqui, né? Então um pouquinho do que eu fiz aí, comecei uma faculdade, fiz 2 anos, depois mudei meu curso, então hoje sou administradora, e aí é uma honra estar aqui comemorando também os 50 anos do curso, e essa é a minha melhor parte. Esse é o Pedro, meu filho de 5 anos. Aí falando um pouquinho de carreira, né? A gente está falando aqui com universitários, muita gente em início de carreira, então eu vou compartilhar um pouquinho do que eu já vivenciei na minha. O meu primeiro grande, não foi emprego, né? Nessa época minha mãe não assinou a CLT não, mas foi na Sam de Modas, que era a loja da minha mãe, uma loja de roupas. E lá, para ficar bonita aqui, eu coloquei vendas, financeiro, price. Mas na verdade era vendas mesmo, eu atendia clientes. O financeiro era office boy ou office girl, eu ia ao banco. Mas eu fechava livro caixa na mão ali também. E o pricing era, chegava roupa, na época era, filha, faz vezes 2, porque eu tô lá na loja vendendo e não posso pôr preço. Tá bom, eu fazia vezes 2, acho que deu certo por um tempo. Então, esse foi o comecinho. Depois disso, fiz meus estágios, secretariado executivo na época, fui para os Estados Unidos estudar inglês e trabalhar. E aí, quando eu voltei, comecei minha carreira em recursos humanos. Passei por grandes empresas nacionais, multinacionais, e até 2014, né, meus últimos 5 anos foram na Cosan e na Raizen como executiva de RH. Eu atendia 5 vice-presidências da Raizen para todos os assuntos da área. Mas aí estava tudo muito bem, uma boa empresa, né, um bom pacote. Falei, então eu vou mudar de novo, porque eu sou lá de 82, né, então eu sou geração Y. Então eu falei, bom, agora que está tudo acomodado, está tudo certo, vou mudar. E aí eu fiz uma mudança de carreira. Eu resolvi abrir o meu negócio. Por quê? O que mais me motivou, primeiro que, de novo, como uma boa geração Y, eu sempre fui meio rebelde, então tinha algumas coisas que não dá para você fazer tudo, né, dentro de empresas, então queria testar o outro lado da mesa, queria ter a minha própria empresa, implementar minhas ideias de uma forma até mais contundente do que eu conseguia fazer, apesar de que eu acho que eu até conseguia fazer bastante coisa.
e principalmente para conciliar a maternidade. Então, há 3 anos, eu abri a minha consultoria e a gente atende empresas nacionais, multinacionais, em desenvolvimento de pessoas e organizações. Tá? Mas aí, de lá para cá, então, como que eu faço agora, né? O que eu olho para o mundo e quais são os desafios que eu acho que são os meus e eu acho que são os desafios de vocês. Se a gente parar para pensar, há 10 anos, quem aqui conhece a Forbes? Uma revista americana super respeitada, conceituada, que fala muito de negócios. Há 10 anos, esta era a capa da Forbes. Nokia, 1 bilhão de clientes. Será que alguém consegue alcançá-los? Uma tradução ali um pouco adaptada. Há 10 anos, a Forbes achava, e o mundo achava, que a Nokia era o cara. Né? Ninguém vai pegar essa empresa. Coincidentemente ou não, naquele ano, o iPhone foi lançado. Então, aquele era o telefoninho ali da Nokia, o celular. E aí, a gente lançou, né, a Apple lançou naquele ano o iPhone. E agora, em 2017, a gente tem esta realidade aqui. Então, no final deste ano, esse iPhone vai ser lançado, né, já foi divulgado. E a gente nem parece, né, que há 10 anos a gente estava falando do Nokia, aquele telefone pequeno, e hoje o smartphone ocupa esse espaço todo na nossa vida. Devo estar competindo aí com ele, mas tudo bem. Dá para perder para ele também, né? Não dá para querer ganhar todos. Então, assim, o que aconteceu com o mundo em 10 anos? Né? E o que vem por aí? Alguém aqui tem alguma preocupação com o que vem por aí? Quando você pensa, estou na graduação, estou fazendo minha faculdade ou minha pós, e aí, o que eu vou enfrentar lá fora? Porque hoje não existem mais 200 nações, existe um mundo. Então eu não sou a Laura lá do Mato Grosso do Sul, eu sou a Laura do mundo. Né? Você está no mundo competindo com todo mundo, essa é a nossa nova realidade. Então esse segundo vídeo, ele foi mostrado já há um tempo, é como o Mark Zuckerberg imagina, né, um dos caminhos para o Facebook usando realidade virtual. First live demo in VR. All right. We are in virtual reality right here at Oculus Connect. Hey guys, how's it going? Hey Mark, é uma das possibilidades, né? Talvez isso vire realidade muito rápido e a gente consiga conversar com as pessoas que estão longe de nós como se eles estivessem muito próximos, mas essa é uma das, de novo, inquietações, uma das possibilidades. Então eu fui lá beber um pouco, né, a água da fonte e fui para o Vale do Silício entender por que esse lugar é um lugar tão promissor e tanta coisa boa sai daqui. Por que todas essas inovações, né, então Apple, Facebook, enfim, várias empresas foram criadas e são mantidas e fomentadas ali no Vale. E aí vou só explicar um pouquinho para quem não conhece ainda o Vale do Silício. O Vale do Silício fica nos Estados Unidos, no estado da Califórnia. Ele é uma região, né? Não é uma única cidade. Então, é uma região de 80 quilômetros que vai de São José a São Francisco. E o que tem de especial lá? O Vale do Silício concentra 25% do capital de risco do mundo. O capital de risco é onde a gente investe com grande risco de perda, mas grande risco de retorno. Então, em 80 quilômetros, no espaço de 80 quilômetros no mundo, tem 25% deste capital do mundo. Não falta dinheiro no Vale do Silício. Tanto é que eles falam, quem tem só dinheiro não tem muito valor no Vale, porque dinheiro todo mundo tem, né, para investir, para seguir os negócios. 50% da população do Vale do Silício é formada por estrangeiros. Então é um lugar que representa a diversidade, né? Diversidade de nacionalidades, de ideias, de gêneros, enfim, de formação. É um lugar que a diversidade ela vira verdade. Aquilo que a gente às vezes fala, mas acaba não praticando nas nossas empresas, lá é um fato, é real. Se você andar um quarteirão em São Francisco, você vai ouvir 5, 6 idiomas diferentes. Lá tem uma concentração dessas grandes empresas então, que vieram mudar o mundo, que fazem parte da nossa realidade. Então, Airbnb, LinkedIn, Facebook, né, Google, todas as empresas que vocês conhecem muito bem.
E o Vale também tem um diferencial muito grande que é a educação. Então ele tem, por exemplo, uma das universidades é Stanford, em que há um estudo que fala que se a gente somasse todas as empresas, a receita de todas as empresas criadas por alunos e ex-alunos de Stanford, ela seria a 10ª economia mundial. Então é uma universidade bastante diferenciada. E além de Singularity, que é uma universidade da NASA, dentro da NASA, Draper University, que fala bastante de empreendedorismo, e aqui a gente começa a ver a força da educação, né? Não à toa, se a gente somar esses alunos, a gente tem essa representatividade na economia. Então, a educação, a universidade com papel fundamental na transformação do mundo, na inovação e no fomento da economia. E aí, o que eu selecionei para vocês? Nessa imersão, a gente passou por muita coisa. E eu selecionei 3 aprendizados que eu acho que podem ser bastante importantes aqui para a nossa vida. O primeiro aprendizado do Vale é que as pessoas lá, elas não se apaixonam pelas ideias. Elas se apaixonam por resolver problemas. Então, toda empresa no Vale, todo projeto, ele começa com a seguinte pergunta: qual é o problema que você está resolvendo? Tudo que a gente faz na vida é para resolver um problema ou uma dor, que eles falam, de uma pessoa. Aí a gente pode pensar, não, eu posso criar uma coisa que atende animais. Mas a gente cuida de animais também por uma necessidade humana, por uma consciência. Então, no fim das contas, tudo a gente está atendendo uma demanda de pessoas. E aí, o que eu vejo muito em empresas, e eu já fiz isso, então posso falar aqui, às vezes a gente começa um projeto e a gente se apaixona pelo nosso projeto. Eu mesmo falava, esse projeto aqui é meu filho. Eu costumo brincar, quem mata filho? Ninguém mata filho. Então você não vai matar um projeto ruim se você se apaixonar por aquela ideia. E aí eu trouxe aqui o case da Carolina. Carolina é uma brasileira que está arrasando lá no Vale. Ela é muito destacada. Ela é bioquímica, ela é PhD, fez toda a formação dela aqui no Brasil. E ela criou uma empresa que chama OneSkin. A Carolina e a equipe dela reproduz pele humana em laboratório. Mas não só a primeira camada, que isso muitas pessoas já fazem. Ela replica várias camadas da pele em laboratório. Qual é o primeiro benefício disso? É que ela pode vender, e já vende para empresas de cosméticos, os testes em pele de laboratório, e não mais em animal ou em pessoas. Mas no futuro, à medida que ela consiga as aprovações, essa pele pode ser usada em pessoas queimadas, enfim, pode ter várias utilizações. E aí, quando ela foi falar com a gente, 2 pontos me chamaram a atenção. Ela falou assim, olha, foi muito difícil. Você tem que estar disposto a pagar um preço. Porque assim, não vai ser fácil, né? Nada é fácil. Não tem como construir algo legal, bacana, que você se orgulhe, sem trabalho, sem dedicação. Então ela falou, eu tive que tentar muitas vezes. Só que eu sempre tinha claro para mim que eu não queria abandonar o meu desejo de resolver o problema dos testes de cosméticos, de, enfim, chegar ao ponto de conseguir reproduzir pele para uso medicinal. Ela falou, então, quando estava muito difícil, eu lembrava de qual era a minha missão. Ou seja, ela não se apaixonava pelos inúmeros testes que ela fez. Ela ia adiante. Ela passou por muitos programas de aceleração, que eu trouxe até essa foto para ilustrar. Ela chegou a fazer pitch para 400 investidores. Pitch é um discurso rápido que você tem que falar da sua empresa para despertar o interesse dos investidores, colocar dinheiro no seu negócio. Ela falou, Laura, eu sou PhD, né? Então eu me dediquei muito tecnicamente. E a nossa lição aqui, além de não se apaixonar pela ideia, é como que a gente complementa o nosso conhecimento. Então hoje, eu devolvi aqui para vocês essa responsabilidade do aprendizado, a gente tem que assumir isso e a gente tem que complementar. Estudar mais, conhecer mais, ampliar. O repertório agora é para a gente ampliar. O segundo ponto que eu trouxe é em relação à economia compartilhada. Um movimento muito interessante é que agora a gente passa a criar empresas que conectam pessoas. Então assim, tem muita coisa que a máquina vai conseguir suprir, ela vai conhecer. Então tem ali, depois eu trago algumas informações para vocês, de estudos que falam que a gente vai conseguir comprar por $1.000 em pouco tempo toda a capacidade do cérebro humano em uma máquina. Ou seja, a parte só técnica, a gente vai ter que lidar com isso e desenvolver o nosso emocional. E aí o que o ser humano precisa? De conexão.
Então, a economia compartilhada, ela parte do princípio de que a gente está gerando conexão entre pessoas. E aí, um dos pontos, quando a gente pensa, por exemplo, no Airbnb. O Airbnb, alguém aqui conhece o Airbnb? Alguém já usou o Airbnb? Há um tempo atrás, talvez, será que a gente imaginaria que a gente se hospedaria na casa de uma pessoa que a gente não conhece? O Airbnb é uma plataforma que une. Eu posso colocar minha casa lá em São Paulo para alugar o meu apartamento. E eu posso alugar meu apartamento inteiro enquanto eu estou viajando, estou fora. Ou eu posso alugar um quarto e continuar lá. E as pessoas buscam essa experiência. Então, a economia compartilhada, ela vem conectar pessoas. Só que aí a gente tem que partir de um princípio, de que a gente pode confiar nas pessoas. Porque como que eu vou abrir a porta da minha casa e alugar um quarto, estando lá, morando lá, estando lá com a minha família, com meu filho, e deixar alguém entrar? Pode ser um brasileiro, pode ser um estrangeiro, e a gente deixa essa pessoa entrar. Então a gente parte do princípio nessa economia compartilhada de que o ser humano vale a pena, o ser humano é confiável. Aí a gente já tem também alguns aprendizados da economia compartilhada. Quem aqui conhece o Uber? Todo mundo conhece o Uber. O Uber foi a primeira empresa que rompeu esse paradigma da plataforma. E aí, de fato, a Airbnb veio na sequência, se eu não estiver muito enganada, e daí pra frente muita coisa aconteceu. Mas o que a gente consegue aprender com o caso do Uber? Num processo de transformação, de disrupção, tem muita coisa para ser aprendida também. Hoje o Uber tem sérias questões para serem resolvidas. A segurança dentro dos carros, a própria gestão. Então o Uber é bastante questionado lá na Califórnia sobre a forma como ele faz gestão de pessoas. Ou seja, não é também só criar uma ideia inovadora, é como que a gente, como líder, se prepara e consegue gerenciar essa mudança. E o terceiro ponto que eu trouxe para vocês, que é um dos mais interessantes, é um clube de futebol que foi criado em São Francisco. São Francisco é uma cidade grande, capital da Califórnia, e eles não tinham um time de futebol. Então um brasileiro, Ricardo Jeromel, que é também outro menino fantástico, fora da curva, tem 30 anos agora, se eu não estiver enganada, e já fez muita coisa na vida dele, ele criou o San Francisco Deltas. Mas é o primeiro time de futebol no mundo criado como uma startup. O São Francisco, ele é uma empresa, um clube, que ele tem um estádio totalmente tecnológico. Então, por exemplo, se a gente vai para um grande show, qual que é uma das grandes problemas que a gente tem que gerenciar? Se eu quero levar uns amigos, a gente vai em 10. Alguém tem que comprar os ingressos. Uma pessoa. E ela tem que assumir aquele custo e depois o amigo vai pagar. Mas aí, entre você comprar e os amigos te pagarem, 2 desistiram, o outro não vai mais, tal. Fora que você não escolhe, por exemplo, hoje num clube de futebol, lá em São Paulo, alguns têm a cadeira cativa, então você senta sempre no mesmo lugar. Mas se você tem um vizinho de cadeira chata, você vai ter sempre esse mesmo vizinho de cadeira chata. Não tem como você fugir. E aí, o que eles fizeram nesse clube super tecnológico? Eles criaram, então você compra o ingresso pelo aplicativo e você marca uma tag lá, coloca uma hashtag, algo do gênero. Aí você coloca aniversário da Laura. Então se a gente for comemorar o aniversário lá, todo mundo marca isso e o estádio organiza todo mundo junto. Se você quiser ficar num ambiente que é só família, você marca lá família e eles vão organizar todas as famílias juntas. Se você quiser ficar no lugar LGBT, você vai marcar e vai ficar junto com LGBT, solteiros e assim por diante. Então eles criaram uma tecnologia, fora toda a tecnologia de campo mesmo. Então eles criaram um mecanismo, um sistema que resolve boa parte de um problema real, das dores, que a gente falou aqui antes, de pessoas. Você não precisa mais comprar o ingresso de todo mundo. E aí, o que eles fizeram? Que eu acho que essa é uma sacada super interessante também. É uma tendência cada vez maior a gente trazer o digital o online para o offline. Então, eles tinham que, imagina, criar um time de futebol na cidade. O time de futebol parte de que princípio? Quem que vai assistir um jogo de futebol? Quem é o torcedor? E você torce por quê? Porque você se apaixona pelo aquele time de futebol. E como você cria um time do zero? Como que você vai envolver uma cidade
e fazer com que ela queira se apaixonar pelo time de futebol e começar uma torcida. Então ele tirou a tecnologia, tirou o online e foi para as ruas. Tem um vídeo que é muito engraçado. Eles colocaram um juiz e um jogador na Union Square, que é uma praça, a principal praça lá de São Francisco, e eles interagiam com a população. Então chegava o juiz e te dava cartão vermelho, te dava cartão amarelo, tinha gente que saía correndo do juiz, tipo, o que é isso? O que estão fazendo? Eu não fiz nada. Aí o jogador vinha, caía na frente da pessoa e falava que ela fez falta. E eles foram movimentando a cidade, movimentando a cidade. E aí eu pergunto para vocês, não deve ser muito caro criar um cartão vermelho e um cartão amarelo, contratar 2 pessoas para fazer o papel de juiz e para fazer o papel de jogador e um produtor para filmar isso tudo e para movimentar essa cidade. Então aqui a lição é que com simplicidade, mas criatividade, a gente pode conseguir muita coisa. E aí o desafio que eu lanço para vocês é, a gente tem que desenvolver sistemas, assim como eles fizeram, esse estádio que é fantástico, mas o quanto também que a gente está se conectando com a pessoa, cliente que está lá, com a pessoa, equipe que está lá, com o professor, com o aluno. Então, um ponto que fica é que nada vai substituir essa interação humana. Ela só vai evoluir, mas nada vai substituir, tá? Então, esse era o terceiro ponto que eu queria trazer para vocês. E aí, o que a gente vê lá também? Na Singularity, que é essa universidade que fica dentro da NASA, eles falam muito de futuro. Então, essa é uma universidade que fala muito de realidade virtual, fala de robôs. E aí vocês vão me perguntar, Laura, os robôs vão assumir os postos de trabalho? Vai ter emprego? Não sei se alguém aqui está preocupado se vai ter emprego daqui 3 anos, daqui 5 anos. Não? Todo mundo bem de dinheiro? Tá tranquilo? Tá favorável? Eu me preocupo se vai ter, não emprego, mas trabalho, né? Porque o emprego é uma das possibilidades, mas trabalho, gerar renda. Como que vai ser isso daqui 3, 4, 5, 10 anos? Os robôs vão fazer muita coisa do que a gente já faz. A IBM tem um robô que chama Ross e ele é um advogado. E ele substitui já em operação vários advogados júniores de escritórios de advocacia. O que isso mostra? O trabalho inicial, operacional e o primeiro nível de análise vai ser feito por robôs. O que a gente vai ter que fazer? Ser competente o suficiente para conseguir sair de uma formação e ir para um nível lá de cima. Porque esse primeiro nível já vai estar sendo feito por máquina. Então aí fica um ponto, né? De novo, lembra lá que eu falei um pouquinho do esforço, do se dedicar e tudo mais? O quanto que hoje a gente, né, após um curso, uma formação, a gente fez o esforço de sair já para um nível acima do nível inicial de carreira. Porque é disso que a gente está falando. É desse mundo, é neste mundo que a gente vive. Então se alguém aqui, por exemplo, está no primeiro ano, quando vocês se formarem no 5º ano, já vai ser assim. Ah, mas eu tô aqui no interior e não vai ser. Vai ser em todo lugar, porque tudo é global. Não tem mais, eu estou desenvolvendo o ROS, mas o ROS só trabalha nos Estados Unidos. Não, o ROS é robô, onde você colocar ele vai fazer. Então, é disso que a gente está falando, tá? Um outro ponto importante também que a Singularity traz pra gente é em relação às habilidades. Quais são as novas habilidades? Nos próximos 30 anos, a gente vai passar por um nível de disrupção que nenhuma geração vivenciou até hoje. Ou seja, tudo que a gente já vivenciou de evolução, de iPhone, de lá até agora, de inteligência artificial, de realidade aumentada, é só o comecinho do que vem nos próximos 10, 20, 30 anos. Então, o que a Singularity destaca como os pontos que vão ficar aí para a gente desenvolver? Empatia, criatividade e coragem. Veja, vou até repetir aqui. Empatia, criatividade e coragem. O quanto que a gente se permite ser criativo, o quanto que a gente se estimula a usar a nossa criatividade. Muitas vezes a gente vai levando a vida tão no automático
que a gente nem se permite ou não se dá o tempo de pensar em coisas diferentes. E é isso que vai ficar, né? E sobrar, e o sobrar não é um sobrar ruim, é um sobrar de um trabalho mais nobre, que vai exigir mais inteligência emocional de cada um de nós, de empresa, diretores, gerentes. E a gente tem 4 indicadores de potencial. Um deles é a autoconsciência. A autoconsciência é, eu tenho o autoconhecimento, ou seja, eu sei quais são meus pontos fortes e meus pontos fracos, eu consigo gerenciar minhas emoções, porque eu sei o que me tira do sério, eu sei do que eu gosto e do que eu não gosto, eu sei no que eu sou bom e no que eu não sou. E aí eu consigo usar isso para gerar resultado. Dos 4 indicadores, este, na maioria das vezes, é o mais baixo. E é o que vai ficar pra gente fora aquilo que os robôs vão fazer. Então, também essa coragem, essa empatia que a universidade traz, o estudo traz, é a coragem também da gente trabalhar nós mesmos, né? A coragem da gente conseguir olhar para dentro, da gente entender nossas emoções e entrar em contato com aquilo que é mais difícil. É mais difícil para nós e é mais difícil para o robô, por isso que ele não vai fazer. Então, fica aí um convite. E aí, eu acho que entrando aí, navegando nessas transformações, a gente pode perguntar, os trabalhos vão diminuir? E uma tese que eu ouvi lá, que eu gosto muito, é que, por exemplo, quando foram criados os caixas eletrônicos, muitos empregos dos bancos foram extintos, né? As pessoas que eram caixas de banco deixaram de ter empregos, mas muitos outros foram criados. Então, analistas de investimentos, assessores financeiros, são atividades que não existiam antes, não em grande volume, e passaram a existir. Todos os caixas de banco conseguiram virar analista de investimento? Não. E aí, se hoje a gente fizesse uma proporção, né, considerando a dimensão que o banco tinha naquela época e hoje, o número de empregos aumentou, mas não são as mesmas pessoas que ocupam. Então, voltamos à reflexão para nós mesmos. Nestes novos trabalhos que vão surgir, nós seremos os ocupantes? Ou não? Né? O que a gente está plantando para colher? Então, fica aí a reflexão importante. Tem um outro dado que é 45% das crianças que hoje estão no ensino fundamental vão ter empregos que ainda não foram criados. Então, imagina o meu Pedro lá, tem 5 anos. Eu posso ser de RH, posso ser do que for, né? Eu não posso saber falar, filho, ó, senta aqui, vamos falar sobre o seu curso que você vai escolher. A gente vai ter que se transformar e acompanhar isso, mas numa velocidade enorme. E aí, só para ilustrar, né, para a gente poder conversar, vocês vão fazer pergunta, hein, gente? Por favor, não me deixem aqui, não. Eu fui num cliente essa semana, é uma empresa que trabalha, né, a plataforma toda de tecnologia, e eu estava conversando com os líderes de RH. E eles falaram assim, Laura, a gente está com um problema bom e ruim. O problema é bom é que a gente está crescendo muito. Mas o ruim é que a gente está crescendo tanto e a pessoa que era coordenadora, a gente promoveu para gerente. Só que 1 ano depois, aquela cadeira de gerente que a gente fala, né, aquela responsabilidade daquele gerente ficou tão maior porque a empresa cresceu muito que aquele ocupante que foi promovido não acompanhou esse crescimento, porque 1 ano é muito pouco, né? A gente precisa, para desenvolver novos comportamentos, novas habilidades, a gente fala de 2 anos, às vezes 3 anos, dedicado. Então, como que a gente vai se reinventar? Como que a gente vai aprender mais e mais e mais rápido?